Salve, salve, galerinha! Aqui é o professor Zinaldo Aguiar, de Geografia. Vamos dar continuidade nos nossos conteúdos, iniciando a unidade sobre cartografia, tá? Nós vamos falar nessas próximas aulas sobre a cartografia, que é uma área muito importante da geografia e que a gente deve ter um bom conhecimento sobre isso, porque trata da questão da análise dos mapas, e o mapa é uma ferramenta indispensável nos estudos da geografia, tá? Então, quando nós falamos de cartografia, é bom a gente entender o seguinte. Bom, a cartografia, ela é uma área que é responsável em fazer os estudos sobre a produção de mapas, tá? Então, primeiro, o que é a cartografia? Para que ela serve? Ela tem alguma ligação com a geografia? Qual a sua utilidade prática? Tá? Então, vamos ver aqui. Bom, a cartografia, ela é a técnica de confeccionar mapas. Ela é a arte de construir mapas a partir de observações diretas ou do emprego de dados. Que dados são esses? Imagens aéreas, geradas a partir de satélites, aviões, tá? Imagens de sensoramento remoto, que depois nós vamos entender melhor, né? Cartografia, ela representa poder, porque ela representa conhecimento de um território. Então ela pode ser utilizada como uma estratégia de guerra, no conhecimento de uma determinada área, o melhor conhecimento de uma determinada área. Ela serve para conhecer e pontuar riquezas naturais em um determinado local. Ela serve para apontar os melhores espaços para as atividades agrícolas e outros fins, até mesmo para a questão da locomoção, deslocamento em um determinado espaço. Então, a cartografia, ela tem uma utilidade muito grande, tá? Então a cartografia, ela é uma área da geografia que é responsável pela produção de mapas, tá? Então ela faz parte da geografia. Bom, a cartografia ela é um meio, um instrumento de representação dos lugares, tá? Então aqui, como eu escrevi, as representações espaciais, que são as representações dos lugares, elas estão presentes na vida do homem, antes mesmo da escrita e da fala. Por meio de símbolos e desenhos, o homem representa suas primeiras percepções do real. Então os primeiros mapas, eles são bastante antigos. Alguns mapas datam de 2500 a.C., tá? Então o mapa, ele sempre foi uma ferramenta muito utilizada pelo ser humano. Com o avanço das técnicas cartográficas e por meio do uso de recursos modernos que possibilitaram o homem a ocupar os diversos lugares da Terra, criando cidades, estados e outros fenômenos e objetos, a representação espacial passou a ganhar formas mais precisas através das representações cartográficas mais próximas do real. Então hoje, o ser humano dispõe de ferramentas modernas que o permitem produzir mapas cada vez mais próximos da realidade, tá? Então hoje nós temos as fotografias, as imagens aéreas, que permitem ter uma visualização mais precisa de um determinado espaço e dessa maneira produzir mapas que representam com maior fidelidade um determinado local. Então, seguindo convenções internacionais, estas representações simbólicas foram sendo aperfeiçoadas com o advento das fotografias aéreas, posteriormente com o desenvolvimento de imagens de sensores remotos, tá? Então são tecnologias modernas hoje aplicadas à cartografia que permitem a produção, a representação de um determinado espaço com maior precisão, seguindo convenções internacionais. Então, os mapas hoje, independente do país onde eles sejam produzidos, eles utilizam símbolos, cores, regras internacionais que facilitam a sua leitura, a sua compreensão, independente do país onde eles sejam produzidos, tá? Os produtos cartográficos, que a gente vai ver mais um pouquinho para frente, mapas, globos, cartas, plantas, eles foram padronizados, levando em consideração as percepções da realidade, permitindo uma representação mais aproximada do real, possibilitando a todos os indivíduos conhecer lugares, tá? Então o mapa hoje é um meio também de conhecer os lugares. Ao longo de sua história, as representações cartográficas
passaram a ser utilizadas para diversos fins, considerando sua abrangência artística, científica e técnica, tá? Então hoje um mapa ele serve para muitas finalidades, para diversas utilidades, não só para nos deslocarmos dentro de um território, mas também para nós conhecermos esse espaço. Como eu já falei agora há pouco, é um meio de poder, tá? Porque ele representa conhecimento de uma área. Todo mapa possui alguns elementos, tá? Que são importantes para a sua compreensão. Então a gente tem, por exemplo, o título do mapa, que mostra a que o mapa se refere, tá? As convenções cartográficas, que são os símbolos ou cores utilizados no mapa, que são internacionais, são como os sinais de trânsito, por exemplo, independente do país, são as mesmas. A legenda, que é a parte explicativa do mapa, é a parte do mapa que explica o que são as cores, os símbolos que aparecem nele. A rosa dos ventos, que serve para identificar a posição correta do mapa. Às vezes tem mapa que não vem com a rosa dos ventos, mas em geral todos vêm. E a escala, que mostra quantas vezes a área real foi reduzida, tá? Então, são os 5 elementos que são comuns a todos os mapas, tá? Título, convenções cartográficas, legenda, rosa dos ventos e escala. Bom, falando agora sobre um elemento que é fundamental, antes de eu falar dos outros, eu vou falar primeiro aqui da escala, tá? Porque a escala é o elemento do mapa que é mais difícil de compreender, né? Porque assim, gente, como eu escrevi aqui, ó, para reproduzir a superfície da Terra ou parte dela num mapa, ou seja, num pedaço de papel, seja ou numa tela de um computador, né? É preciso representar o espaço de forma reduzida. Então, para representar um espaço, uma determinada área no mapa, é necessário fazer a redução de um determinado espaço para representá-lo numa porção menor. Para fazer isso, é possível manter as reais proporções dos elementos de um mapa utilizando uma escala, né? Então, é possível transformar um grande espaço num elemento pequeno para representá-lo, mas garantir a representação o mais próximo possível do real dos elementos que existem naquele local. E para isso é usado a escala. A escala ela é a relação existente entre as dimensões da área na superfície terrestre e sua representação numa superfície plana menor, como uma folha de papel, tá? Então a escala é uma relação que há entre as dimensões da área real e a sua representação numa superfície plana menor, tá? Então a escala ela pode ser perfeitamente utilizada para fazer essa representação, tá, gente? E as escalas elas podem aparecer na forma numérica ou gráfica. Nós vamos já entender isso melhor. Então aqui a escala numérica, ela é representada sob a forma de uma razão. Como é que se lê isso aqui? A gente lê 1 para 500 mil, tá? 1 para 500 mil. O que significa dizer? O que significa isso? Significa que um mapa que tem essa escala, ele está nos mostrando que cada centímetro do mapa representa 500 mil centímetros do espaço real. Ou 500 mil centímetros do espaço real foram transformados em 1 centímetro no mapa, tá? 500 mil centímetros, se a gente fosse transformar isso em quilômetros, seriam 5 quilômetros. Porque 1 quilômetro tem 100 mil centímetros. 500 mil divididos para 100 mil dá 5. Tá? Então é como se 1 centímetro do mapa equivalesse a 500 mil centímetros do espaço real ou 5 quilômetros. Tá? Então aqui nesse texto abaixo eu explico isso, né? No exemplo de 1 para 500 mil, a área representada foi reduzida 500 mil vezes. Em toda a escala numérica, as unidades indicadas no numerador e no denominador devem ser lidas em centímetros. Isso significa que 1 centímetro no mapa representa 500 mil centímetros no terreno que foi mapeado, ou seja, 1 centímetro representa 5 mil quilômetros, ou melhor, 5 quilômetros, tá? Porque 500 mil centímetros é a mesma coisa que 5 quilômetros, porque 1 quilômetro tem 100 mil centímetros. Então, a escala numérica ela é sempre lida em centímetros, tá, gente? O primeiro número que está à frente aí dos 2 pontos, o 1, é o que nós chamamos de numerador, e a parte
do final, que são aí os 500 mil, é o denominador, tá? Então, isso é uma razão onde a gente lê 1 para 500 mil, tá? Essa é a chamada escala numérica. Aqui nós temos a escala gráfica, que é representada por uma linha reta dividida em partes iguais, como no seguinte exemplo. Essa escala aqui, geralmente ela já vem em quilômetros. Então, essa escala aqui ela é mais fácil de entender. Um mapa que apresentar essa escala, ele significa o seguinte, que cada centímetro do mapa representa 50 quilômetros da área real. Esse espaço que tem aqui, tá? Ele é o espaço de 1 centímetro. Então, 1 centímetro do mapa representa 50 quilômetros do espaço real. 2 centímetros do mapa representa 100 quilômetros do espaço real. 3 centímetros do mapa, 150 quilômetros do espaço real. Então, 50 quilômetros do espaço real foi transformado em 1 centímetro no mapa. 100 quilômetros do espaço real foi transformado em 2 centímetros do mapa. Foi reduzido, né, para 2 centímetros do mapa. E assim sucessivamente. A escala gráfica ela quase sempre vem em quilômetros. Então, ela é uma escala mais fácil de entender, tá? Seguindo aqui com a nossa escala, vale a gente entender outra coisa também sobre as escalas. Vamos ler esse texto aqui para a gente entender. Para a elaboração de mapas de superfícies muito extensas, é necessário que sejam utilizadas escalas que reduzam muito os elementos representados. Esses mapas não apresentam detalhes e são elaborados em pequena escala. Portanto, quanto maior o denominador da escala, maior é a redução aplicada para sua elaboração e menor será a escala. Então, vamos prestar bem atenção nisso, hein? As escalas grandes são aqueles que reduzem menos o espaço representado pelo mapa, e por essa razão é possível um maior detalhamento dos elementos existentes. Por isso, são aquelas cujo denominador é menor. As escalas maiores normalmente são denominadas de plantas, que podem ser utilizadas no projeto arquitetônico ou para representar uma cidade. Então, vejam bem, quando a gente diz que uma escala é pequena, é porque o nível de detalhamento do mapa é menor. Então, aquele denominador que aparece lá na escala, geralmente ele será grande. Então, por exemplo, uma escala que tem 1 para 1 milhão, significa que o cartógrafo transformou 1 milhão de centímetros em apenas 1. Ou seja, houve uma grande redução do espaço representado para caber no mapa. Aí a gente diz que a escala ela é pequena, tá? Escala pequena. Então, a escala pequena é quando o denominador da escala é grande e aí o nível de detalhamento do mapa ele é menor. Então, toda vez que você observar um mapa de um país, de um continente, ali se utilizou uma escala pequena. Você não vai ver grandes detalhes no mapa. Agora, quando você vê um mapa de uma cidade, de um bairro, aí a gente diz que a escala é grande. O denominador da escala será menor e, por isso, o nível de detalhamento do mapa será maior. Então, tá? Então, atentem para essa questão da escala grande e pequena. Vamos entender melhor isso aqui, né? Então, olha aí as escalas. Maior escala representa uma área pequena, com muitos pormenores. Dessa maneira, nós vamos poder visualizar mais detalhes, tá? Escala menor representa uma área grande. Nós vamos ver poucos pormenores, ou seja, poucos detalhes, tá? Então, aqui, ó, visualizando aqui, escala pequena é utilizada para representar um país, um continente. Escala grande é utilizada para representar uma área menor. Nós vamos ver mais detalhes no mapa, como a gente tem um exemplo aqui de Porto Alegre, representado na escala pequena, ele aparece como uma cidade dentro do Brasil, e quando se usa a escala grande, a gente vê as ruas de Porto Alegre, né, vê mais detalhes do mapa, tá? Então não vamos confundir isso aí. Escala pequena, a área representada é grande e o nível de detalhamento do mapa é menor. Escala grande, o espaço representado é pequeno e o nível de detalhamento do mapa é maior, né? Então,
a escolha da escala ela é fundamental ao propósito do mapa e ao tipo de informação que se pretende destacar, né? Numa pequena escala, o mais importante é representar as estruturas básicas dos elementos representados e não a exatidão de seu posicionamento ou os detalhes que apresentam. Aliás, o detalhamento neste tipo de mapa compromete a sua qualidade e dificulta sua leitura. Numa grande escala, como plantas de uma casa ou de uma cidade, existe uma maior preocupação com os detalhes, mas assim mesmo as informações devem ser selecionadas para atender apenas o objetivo pela qual foram elaboradas. Então aqui a gente tem representações da superfície terrestre, que são produzidas a partir da cartografia, como por exemplo o globo terrestre, o mapa. Aqui a gente tem 3 tipos de representações cartográficas: mapas, cartas e plantas, né? Então a gente tem aqui o mapa, a carta e a planta. Qual é a diferença básica entre os 3? A gente poderia colocar também aqui o globo terrestre. Basicamente a diferença entre eles é a escala, né? A escala, o mapa, ele tem uma escala pequena, é a primeira imagem aí, você não consegue visualizar grandes detalhes. A carta já tem uma escala média ou quase grande, onde nós já vamos visualizar um pouco mais de detalhes. E a planta já tem uma escala grande, nós já vamos poder visualizar mais detalhes no mapa. Então, esses elementos, globo, mapas, cartas, plantas, são o que nós chamamos de produtos cartográficos, tá? Onde um varia em relação ao outro de acordo com a escala utilizada. A escala, gente, ela é um conjunto de operações aritméticas que o cartógrafo vai aplicar para fazer essa redução do mapa, tá, gente? Então, ela é uma técnica empregada para fazer a redução e a produção dos mapas, né? Então, aqui, uma maneira bem simples da gente entender tipos de mapas. Então, num mapa, a gente tem a maior área, uma área maior, mas menor detalhe. Na carta, a gente tem uma escala média ou grande. Na planta, a gente tem uma menor área, mas, consequentemente, maior detalhe. No mapa se usa uma escala pequena, na carta uma escala média e na planta uma escala grande, tá? Então, é bom a gente atentar para isso. Vale ressaltar também que quando a gente fala de produtos cartográficos, quando nós falamos de representações cartográficas, a gente também pode classificar as representações cartográficas em cartas topográficas, tá? Que são feitas em escalas médias ou grandes, onde é uma representação de uma área que geralmente mostra com maior detalhamento e uma localização mais precisa os elementos, tá? E a gente tem também os mapas temáticos, que são muito comuns na geografia. Os mapas temáticos, vocês vão ver melhor isso na apostila, onde os mapas temáticos geralmente eles tratam de determinado fenômeno, o relevo, o clima, a população, a economia, a agricultura, a indústria, geralmente representados utilizando cores, símbolos, explicando isso na chamada legenda do mapa, tá? Então, ainda tem uma outra forma também muito utilizada na geografia, na cartografia, para representar os elementos em um mapa, que são as chamadas curvas de nível. As curvas de nível, elas são linhas que unem pontos de uma mesma altitude. Elas representam num plano as elevações de um terreno. É como se a gente pegasse uma montanha, um morro e representasse em um mapa, porque também dá para fazer essa representação. Por exemplo, aqui, quando o relevo se apresenta muito abrupto, ou seja, muito inclinado, as curvas aparecem no mapa muito próximas umas das outras. Quando o relevo se apresenta suave, as curvas se apresentam mais distanciadas umas das outras. Então, vocês estão vendo essas linhas aqui, ó, que aparecem aqui no mapa. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma seta. Então, essas linhas aqui, elas representam as ondulações do relevo, como se essa montanha, esses morros fossem transformados aqui em linhas. Quando a inclinação do morro é muito alta, essas linhas elas aparecem bem próximas umas das outras, representando que há uma grande inclinação no terreno. Quando
o morro, a elevação não é tão grande, aí essas linhas elas aparecem mais distantes umas das outras, mostrando que não há tanta inclinação no terreno. É uma forma também que a cartografia criou para poder fazer essas representações do relevo nos mapas, tá, gente? Bom, então espero que vocês tenham compreendido um pouco da escala, das curvas de nível, tá? Também essa questão dos tipos de representações cartográficas, que podem ser cartas topográficas ou mapas temáticos. Lá na apostila eu coloquei isso bem explicadinho. Vocês vão dar uma lida no material e vão fazer a nossa próxima atividade, tá, gente? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no meu privado. Um abraço, hein? Se cuidem. E é isso aí, gente. Tchau, tchau.